sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Poli. Eu sou Poliana José e hoje nós temos como tema Navegando na Era Digital, equilibrando a educação e o uso das telas. Hoje nós temos como convidada Patrícia Marilac. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Poli. É um prazer estar aqui com você, uma honra. Obrigada. A gente está ensaiando esse momento há muito tempo, né? E finalmente ele chegou. Muito bom. Bem-vinda. Muito obrigada. Neste episódio, iremos explorar um tema relevante e atual. Como encontrar o equilíbrio saudável entre educação e o uso das telas na era digital. Com o avanço tecnológico e acesso cada vez maior a dispositivos eletrônicos como smartphones, tablets e computadores, o uso das telas se tornou uma parte essencial em nossas vidas. No entanto, essa dependência tecnológica traz desafios, especialmente quando se trata da educação dos filhos, das crianças e dos adolescentes. Neste podcast, vamos conversar com Patrícia Marilac, psicóloga infanto-juvenil e orientadora de pais, para entender como podemos maximizar os benefícios da tecnologia na educação e, ao mesmo tempo, garantir um equilíbrio saudável e consciente no uso das telas. Exploraremos estratégias para ajudar, dicas práticas para ajudar os pais a estabelecerem limites, promovendo uma relação saudável com a tecnologia. Então, prepare-se para mergulhar nesse bate-papo, pegue o seu café sem açúcar e venha conosco. Mais uma vez, Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada. E para a gente começar esse bate-papo e iniciar, eu quero convidar vocês a curtir, comentar, compartilhar o nosso Café com Poli no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Então, sejam mais uma vez bem-vindos a esse bate-papo. Pegue o seu café com açúcar, sem açúcar, e vamos conversar hoje com Patrícia Marilac. E para iniciar, Pati, quem é Patrícia Marilac para a nossa audiência? Nossa, eu falo que essa pergunta é muito difícil, porque eu me vejo em constante transformação, sabe? Em processo de mudança mesmo. E a cada dia eu vejo a minha evolução, e eu acho que a gente está aqui para isso, para evoluir enquanto ser humano. Eu brinco com a minha filha que até minha cor preferida, muda a cada semana. Mas é isso, assim, eu sou uma pessoa que gosto de olhar para a vida com bons olhos, de forma leve, de uma forma positiva, não perco tempo com coisas, com picuinhas, com besteiras. Eu falo que para alguém caçar uma briga comigo, tem que ter muito esforço da pessoa. Então, eu acho que eu tenho esse viés positivo para a vida, sabe? E eu busco a leveza, assim. Eu sou mãe de 2 filhos, da Luna e do Luca, casada com o Daniel. Sou psicóloga judicial e psicoterapeuta de crianças e adolescentes. Patrícia, você não é de Teoflotone. Não, né? sou Conta de um pouco Teoflotone. essa história. Como é que você veio parar aqui? Pois é obra do acaso um pouco, assim. Eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, e logo que eu terminei o curso de psicologia, eu comecei a estudar para o concurso do Tribunal de Justiça. E na mesma época, o meu atual marido, ele queria dar aula na universidade, estava fazendo mestrado e foi convidado para dar aula aqui em Teoflotone, quando os cursos estavam se iniciando. E ele topou vir para uma entrevista, e naquela época a gente não sabia o quanto era longe Teoflotone da nossa casa. Gastamos muitas horas de viagem, mas naquela ânsia do primeiro emprego, de começar a vida, ele topou vir para cá. E coincidentemente, logo depois, uns 6 meses depois, surgiram as vagas do concurso. Existiam 3 vagas aqui para Teoflotone, para psicólogo judicial, e nenhuma vaga para Divinópolis. Então eu entendi que era para vir para cá. E aí vim, fiz o concurso, passei, vim, e fiquei por muito tempo tentando voltar para minha cidade, mas aí as coisas não fluíram dessa forma. Depois meu marido fez um concurso da Universidade Federal e também ficou se fixou, né, de uma forma profissional. E aí depois eu fui descobrindo o meu fazer profissional aqui mesmo, né? Depois que eu tive filhos, eu entendi que a psicologia infantil mexia muito comigo, eu queria cuidar de crianças, eu queria atender crianças, e aí decidi ir para o consultório, e é a minha grande paixão. Eu já sou psicóloga judicial há 18 anos, mas a psicologia infantil, o cuidado das crianças,
é a minha... É algo que aquece seu É algo que coração. aquece meu coração. Que bom. E hoje você tem um atendimento clínico, né? Sim. Vamos falar disso também. Paty, para a gente iniciar esse bate-papo, que é tão importante, um tema muito atual, que é navegando na era digital, equilibrando a educação e o uso das telas, que não é fácil. Não é fácil. E a gente vai começar aqui, né? Como é que você define o uso ideal das telas para crianças e adolescentes nessa era digital? Então, na verdade, existe uma recomendação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, e eu acho que a gente se esquece de seguir essa recomendação. A recomendação fala que de 0 a 2 anos, 0 telas para crianças. De 3 a 5, para que não atrapalhe o desenvolvimento daquela criança, deveria ser no máximo 1 hora de tela. De 6 a 10, no máximo 2 horas de tela. E de 11 a 18, até 3 horas de tela. E eu falo que a gente se esquece disso, né? Na nossa correria do dia a dia, nós, enquanto pais, também somos viciados, né? Nós somos a primeira geração de pais viciadas. Sim. Então, para a gente é natural a gente entregar uma tela para uma criança. Né? Eu falo que nós erramos. Nós erramos enquanto sociedade, nós erramos enquanto pais, no momento em que entregamos uma tela, um tablet, um celular, né? Eu acho que a gente precisa olhar para isso e voltar um pouquinho. Porque a gente está vendo já os malefícios disso, estamos vendo as consequências disso. Né? Então, eu acho que a gente precisa dar uns passinhos para trás. Eu entendo que a tela deveria ser o mínimo possível. Sim. Né? Ela deveria ser apenas um recurso, uma estratégia que a gente usa no momento em que eu estou muito apertada, preciso resolver coisas do trabalho, preciso fazer comida, né? Arrumar a casa. Então, eu posso usar um pouquinho a tela. E, de preferência, televisão. Entendi. Né? Depois a gente pode até abordar um pouco mais disso, mas pensar assim, no mínimo possível. A gente tira da criança a essência da infância, né? Que é o brincar natural, criativo. Eu reparo, assim, na minha casa, todas as vezes que os meninos não estão em tela, quanta coisa eles não conseguem fazer. Quanta coisa eles não criam, inventam brincadeiras, vai pro teclado tocar música, fazem desenhos, jogam bola, né? Criam. E que era o que acontecia com a gente. Era o que acontecia com a gente. Porque a gente não tinha tela, a gente se reinventava o tempo todo, né? Eu falo que na minha época a gente costurava roupinhas para bonecas na mão, então aquilo era criativo, né? Fazia de tudo, inventava brinquedos com as ferramentas que a gente tinha, porque também os recursos não eram muitos, mas com aquilo que a gente tinha, a gente reinventava e fazia brincadeiras que hoje se perderam. Se perderam. E qual que é os grandes, né, os principais desafios que os pais têm enfrentados nessa relação do equilíbrio da educação e das telas? Então, eu acho que esse é o maior desafio da nossa geração, né? Hoje o nosso maior desafio é o uso de telas. A gente não precisa brigar com os nossos filhos para entrar para casa. Na nossa época, os pais brigavam. Esses meninos ficam muito na rua, né? Então os pais brigavam para a gente entrar para dentro, para a gente fazer as coisas em casa. Hoje o nosso maior desafio é a gente exatamente conseguir tirar o filho de casa, tirar da tela, né? E porque acabou sendo muito cômodo para nós, né? As crianças, a infância por si só, a infância naturalmente, ela dá trabalho. A criança dentro de uma casa, ela não para quieta, ela vai te dar trabalho, ela vai fazer bagunça, ela vai subir no sofá, ela vai te demandar ali atenção, tempo. E nós estamos ocupados demais, nós estamos viciados demais, né? Hoje em dia, o uso da tecnologia facilitou muito a nossa vida, né? A gente chega em casa do trabalho e a gente continua trabalhando. Quantas vezes a gente não está em casa e estamos ali respondendo mensagens, o filho vem falar alguma coisa, a gente fala, peraí, filho, eu vou responder essa mensagem aqui primeiro, para depois te dar atenção. Então, isso tudo faz com que a gente entregue um telefone para o filho, né? Porque estamos cansados, estamos trabalhando muito, então fica mais fácil para a gente.
Quando a gente fala de uso de telas, né, a gente não inclui a TV? Não, a gente inclui a TV. Inclui a A TV. gente inclui videogame, Tudo. celular, tablet. Entendi. Tá. É porque eu falo que a TV, de todos, é o menos pior. Entendi. Por quê? Especialmente se você consegue tirar o YouTube da TV. Né? Aí, então, a criança está lá na TV, tem ótimos filmes nessas plataformas, desenhos, tem desenhos educativos, filmes muito interessantes, né? O grande problema, e aí a TV ela não é tão viciante quanto um celular, porque a criança com o celular na mão, ela está ali o tempo todo, passando. Se ela não gosta, ela tira. E esse é o grande desafio, porque aí as pessoas falam comigo assim, Patrícia, meu filho não tem paciência. Meu filho não sabe lidar com a frustração. Aí eu falo, gente, mas não vai ter paciência mesmo. Tudo hoje é muito rápido, né? Então, a criança está vendo um vídeo, e hoje em dia tem aqueles vídeos curtinhos, que eu falo que eles são o maior perigo, porque são vídeos que a criança não foca a atenção. Rapidinho ela passa. Então, a criança também tem dificuldade de focar a atenção na escola, porque ela está acostumada com tudo muito breve, muito curto, muito rápido. Né? Ela não precisa se concentrar nem para ver um vídeo, às vezes, mais longo. Então, aí a criança está lá passando, ela não precisa esperar um vídeo acabar, porque tá chato, ela passa né? Ela quer assistir alguma outra coisa, ela passa, e aí as crianças não têm paciência, né? Então, vão para um restaurante, eu fico numa tristeza, porque eu chego num restaurante e eu vejo uma família inteira com o celular na mão. Não tem paciência para esperar a comida chegar, né? E aí a mãe vai pedir para guardar o telefone, para desligar a TV, a criança chora. A criança se irrita, né? E a família às vezes também não quer lidar com aquele choro, com a frustração, né? É difícil, então a gente acaba cedendo. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. E falando já mais tecnicamente, né? Quais são os impactos psicológicos desse uso excessivo das telas para as crianças e os adolescentes? Nossa, são muitos. Hoje já existem estudos, né, mais recentes, assim, dos últimos anos, de profissionais que vêm estudando a influência do digital na vida das crianças e adolescentes. E aí a gente vê, assim, e aí já se comprova mesmo, assim, que esse uso excessivo de telas tem influência na ansiedade. Então, nós temos crianças e adolescentes muito ansiosos, né, irritadiços, porque a hora que a gente tira aquilo que é viciante, a criança vai ficar irritada, como a droga, né? É um vício como a droga. Crianças com transtornos de sono, crianças muito agressivas, né? E a tela muitas vezes é influenciada pelos jogos que elas assistem. Transtornos de sono, de alimentação. Gente, quantas vezes as pessoas não colocam, por exemplo, a criança precisa almoçar, jantar. Crianças que assistem, que só almoçam e jantam com a tela, né? E eu fico pensando o quanto isso é prejudicial. Às vezes os pais fazem para resolver a vida ali rápido, a criança precisa comer, eu tô com pressa, e às vezes não tem a noção do quanto isso pode ser prejudicial, né? Às vezes eu acho que falta até informação nesse sentido. Mas uma criança que se alimenta somente com a tela, ela cria o hábito, ela não aprende. Ela não sente o sabor de um alimento, a textura, o tempero. Ela simplesmente está ali num processo mecânico de colocar a comida na boca, né? Então, de olho na tela. De olho na tela. Ela está focada ali. Então, ela está anestesiada com aquilo que ela está fazendo. E aí, vão crescer, né? Essas crianças vão crescer, vão se tornar adolescentes, adultos, que não sabem aqui, eu já estou satisfeito. Eu não preciso comer mais. Ou eu ainda estou com fome. Não compreendo, inclusive, a necessidade do próprio corpo. Porque aquele processo foi tão automatizado ao longo da vida que ela não sabe. Então aí a gente vai ter transtornos de alimentação. A seletividade alimentar que hoje a gente também está sofrendo, está muito ligado a esse uso de telas? Eu não sei se está muito ligada ao uso de telas, mas inclusive eu acho que a tela até poderia auxiliar no sentido da criança nem perceber o que está comendo. Eu acho que a tela ela influencia nisso. Da criança não poder escolher um alimento, esse eu gosto, esse eu não gosto, porque ela está ali envolvida na tela. Focada na tela. Sabe? Então a gente vê muitos casos, né, de anorexia, bulimia, de adolescentes que passam a se comparar. Quanto caso que a gente não tem disso? Eu tô muito gorda, de transtorno às vezes de imagem. Por quê? Porque aquilo que eu vejo ali
são, às vezes, até pessoas através de inteligência artificial, Sim. né? E eu Com estou corpo buscando uma perfeito. comparação. Sim. Né? Isso é muito forte, especialmente nas meninas adolescentes. Né? Então, a gente vê um aumento de ansiedade muito relacionado a isso. Dificuldades de atenção, de concentração, de aprendizado na escola. Exatamente por isso, né? É tudo muito rápido. Sim. Então, eu não preciso me concentrar em nada. Aí, quando eu chego na escola, eu preciso ali de 1 hora de concentração e eu não consigo. Não consegue. Né? Eu vi uma reportagem falando de... A gente tem uma epidemia, a gente já pode falar de uma epidemia de miopia de crianças com, né, com problemas na visão, Sim. auditivos. Então, é muita coisa. São muitos os impactos. São muitos os impactos. E como que os pais podem, né, identificar esses sinais de que o uso de tela está se tornando muito prejudicial para os filhos? Então, eu acho assim que, primeiro, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Fomos nós, pais, que entregamos uma tela para a criança, né? Não foi a criança que foi lá na loja e comprou. Né? Você sabia que no ano passado os presentes mais pedidos no Natal para o Papai Noel foram celular, em primeiro lugar, e segundo lugar, um tablet. Ninguém pediu bicicleta. Sim, assim, a maioria das crianças não pediram bicicleta, né? Então, a gente primeiro precisa assumir a nossa responsabilidade, né? E aí, eu acho que não tem outro caminho. É vigiar. É orientar, é conversar, mas especialmente limitar o uso. Né? A gente não deixa um filho de 8 anos na rua sozinho. Não deixamos, porque é perigoso. Mas nós deixamos uma criança de 8 anos sozinha no YouTube, né? Numa rede social, onde ela tem acesso a tudo que ele quiser. E isso é um perigo, né? Os pedófilos estão aí, né? A pornografia, o consumismo, né? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, eu assumir a responsabilidade. Como que eu vou fazer isso? Aí cada família precisa pensar, né? Como é a minha realidade? Né? Porque eu entendo também, às vezes a culpa eu acho que cai muito na mãe, né? Porque a mãe tem que dar conta do filho, tem que dar conta da casa, do trabalho, né? E aí ela acaba entregando mesmo uma tela, deixando a criança na tela para poder ela dar conta de resolver tudo aquilo, né? A gente tem essa dificuldade de entender que a gente precisa de uma rede de apoio, precisa de uma estrutura, né? E então, cada família tem o seu modo de funcionar, mas eu preciso ali dentro daquela minha estrutura pensar o que eu posso fazer para melhorar isso, como eu posso organizar melhor a rotina das crianças. Eu uso lá na minha casa aqueles aplicativos de controle parental e funcionam muito. Existe um aplicativo chamado Family Link, e existem outros que são até um pouco melhores e tal. Porque com aquele aplicativo, por exemplo, você controla o tempo de tela. Você controla o tempo, mas você também controla quais aplicativos que a criança está usando. Né? Então, e aí, assim, é tudo conversado. Então, a partir de hoje, vocês tem 1h30 de tempo de tela. Acabou. No dia todo? No dia todo. Acabou, não tem mais. Né? E aí, a criança vai adaptando, vai acostumando. É óbvio que no início pode ser difícil, né? Mas a gente também precisa dar conta de lidar com a frustração da criança, do choro, da reclamação, e não levar para o pessoal, né? Então, assim. Então, essa, por exemplo, o aplicativo foi uma forma que, na minha família, funcionou muito bem. Porque eu não preciso ficar, gente, acabou o tempo, vai acabar o tempo, né? Então, acabou. E aí é isso, assim, buscar formas individuais mesmo, assim, né? Mas estar atento, que a responsabilidade é nossa. Estar atento a muitos sinais, né, Paty? Tem muitos sinais também, né? Sim, eu acho que as crianças vão dando sinais, né? É quando a gente observa, por exemplo, que a criança fica muito irritada quando tira a tela, né? Quando a gente começa a observar no dia a dia que ela está muito agressiva, né? Ela muito ansiosa e às vezes tem crianças que têm dificuldades para dormir, para pegar no sono, mas ela fica no tablet até 10 horas da noite. Aquilo vai prejudicar o sono dela. A qualidade do sono. Então, não é recomendável que as crianças façam uso de telas no período da noite, para não atrapalhar o sono. Né? Os adolescentes, às vezes o adolescente está demais no quarto,
aquilo é um sinal. Sim. Adolescente Não não querem tem, sair, né? não querem sair, Sim. né? Às vezes as crianças, né, não querem sair de casa. Adolescente não tem que passar uma noite jogando, virar a noite jogando, né? Então, se a gente está atento, eles dão sinais, né? A gente percebe que não está sendo positivo, né? E acho que a gente precisa muito se basear em evidências, né? Como a gente tem uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente precisa tentar minimamente seguir aquilo ali. Sim, né? Muito bom. Dentro dessa, né, identificação de sinais, né, tem alguma estratégia que você recomenda para estabelecer esses limites? Você falou do aplicativo, teria mais alguma estratégia prática para que os pais que estão nos ouvindo agora já coloquem em prática hoje mesmo, que você recomenda para esse uso de tela saudável? Eu acho que tem. Eu acho que a primeira coisa é o diálogo em família, sabe? A gente precisa conversar com os nossos filhos, eles precisam saber que até onde, assim, a importância da gente ter esse uso mais regrado, mais controlado. Sim. Por que não é legal uma criança ficar tanto tempo na frente da televisão, na frente do celular, né? E aí a gente precisa voltar um pouco para nós, enquanto família, assim, peraí, eu estou cobrando dele que ele não fique no celular, não fique na televisão, mas o que eu estou fazendo? Eu estou no celular? Eu estou no celular. Né? Gente, a gente chega em casa, a gente pega o celular. Sim. Né? O quanto eu, enquanto mãe, enquanto pai, estou aqui me dedicando. O quanto eu consigo me conectar com essa criança. Né? Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. A gente não tem isso. Né? Mas precisamos olhar para essa necessidade, assim, e tudo que os filhos esperam, se você achar coisas, encontrar coisas legais para você fazer numa casa, a criança não vai querer celular, né? Então, assim, precisa haver combinados em família. Por exemplo, na minha casa, ninguém pega no telefone na hora do almoço. O horário do almoço é o horário do almoço. Sim. Mas isso é um combinado que funciona para todos nós, porque de repente eu, enquanto mãe, falo com os meus filhos, olha, não pode usar celular no almoço, mas eu estou usando, eu olho para poder responder uma mensagem, um e-mail, tal, né? Então precisa haver combinados em família. À noite não tem tela. É algo que foi combinado. Então, a tela a gente vai usar no período da manhã, porque a tela à noite pode prejudicar o sono, né? Aí as crianças, por exemplo, às vezes a criança já está acostumada a se alimentar com o celular na mesa. Como que eu posso fazer isso? Vou buscar coisas interessantes para esse almoço. Vou buscar, de repente, convidar a criança para preparar a mesa do almoço, a mesa do jantar. Vamos fazer hoje vamos colocar um recadinho para cada um na mesa, né? Vamos fazer uma lembrancinha para cada um. Vamos colocar um bombonzinho de sobremesa, enfim. Trazer essa criança para esse momento que pode ser em família, que pode ser prazeroso, né? Fazer coisas. E tornar prazeroso. E tornar prazeroso. E, Paty, você está falando você trouxe aí vários aspectos, mas uma coisa me chama a atenção que é o diálogo. Quando você fala do combinado, é um diálogo. É um diálogo. Ele precisa acontecer. E muitas vezes o que a gente tem visto, né, em várias famílias é a ausência desse diálogo. Sim. Né? Então eu percebo que não tem um uso saudável da tela, mas eu também nunca conversei com meu filho sobre isso. E aí eu quero tirar radicalmente e aí eu sofro. E ele sofre também. Sim, né? sim. Então a palavra-chave desse primeiro contexto que você trouxe para mim é o diálogo, e do quanto que ele é importante. Sim. Né? De reforçar esse momento de diálogo, de conversa, de mostrar os pontos positivos e negativos desse uso, é importante. E a conexão. E o exemplo. Sim, né? sim. Porque se eu não me conecto ali na minha casa, se eu estou em casa, mas eu estou sempre ocupada, meus filhos vão buscar outras formas né? Outra forma de se conectar. Ontem à noite eu cheguei do trabalho e eu viajei, desde quarta-feira pela manhã eu viajei. E aí eu cheguei ontem à noite muito agitada, né? Por N situações. E aí ele falou, mãe, vamos brincar de Uno? Falei, vamos. E aí sentamos na mesa e brincamos, assim, umas 6 partidas de Uno. E aí hoje, fomos dormir, né? A gente tem o costume de dormir mais cedo, aí fomos dormir. E aí hoje pela manhã ele veio do quarto dele, logo cedo. E aí, ai mãe, você viu na hora que meu pai... E veio contar
o que aconteceu, porque meu esposo fez algumas brincadeiras no Uno, querendo, né, burlar a brincadeira, ele falou, mas você viu? E aí ele veio trazendo tudo isso do contexto do que aconteceu na noite anterior e que foi positivo. Sim. Né? Então, talvez se cada um tivesse realmente, não estou falando, né, não sou o maior exemplo na questão do uso saudável de telas, mas eu tenho buscado formas de tirar, né, meu filho, que tem 7 anos, desse uso excessivo de telas. Então, buscando formas de fazer. Tem um brinquedo, inclusive, que você deu para ele, que ele adora, Sim. é Double. Que é ótimo. E é bom pra gente jogar. Até né? eu falo com ele, joga com sua avó, para sua avó, a mente dela ficar bem ativa. E é muito legal. Então, tem muitas brincadeiras legais, tem muitos jogos legais. Conversar entre os pais. Olha, fulano vai lá para sua casa, não deixa ficar no telefone, não. Ter essa parceria, sabe? Porque a gente precisa se ajudar. Porque assim, às vezes meu filho não usa a tela em casa, mas ele vai para casa do amiguinho e eles ficam horas o tempo lá, todo. Né? Mas se eu consigo conversar com o pai, porque 2 crianças juntas, elas vão procurar formas de brincar. Com certeza. Né? E aí, quando você falou do Uno, do Double, eu gosto, por exemplo, sempre de carregar dentro da bolsa. São joguinhos pequenos, né? E eu levo na bolsa. Então, nós vamos ter um almoço, vamos almoçar em família. Eu percebo isso. Então, eu vou almoçar em família um domingo, por exemplo. Aí eu chego no restaurante, me dói o coração. Aí eu vejo as famílias, todo mundo, cada um no seu celular. Falei, pra que sai de casa pra almoçar em família? É um momento tão... Nem conversa Nem conversa. Né? Então, mas aí como as crianças são ansiosas, as crianças não sabem esperar, a gente põe o celular. Né? Mas tenham esses joguinhos dentro da bolsa. E é um joguinho que é legal para nós adultos, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não gosto de brincar com a criança. Vai procurar jogos que você goste de fazer, coisas que é divertido para você também. Né? Então eu tenho esses joguinhos na bolsa, eu tenho papel dentro da minha bolsa, lápis. Então eu chego no restaurante, a gente vai jogar dedanha, vou jogar forca, né? E aquilo, gente, e são coisas que são os registros que a gente vai deixando. Às vezes a gente pensa assim, criar memórias afetivas, eu preciso ir para uma viagem, para tal... Não, é no dia a dia, nas coisas simples ali. E mais, né, Paty? Então, assim, também não existe uma fórmula mágica, né? Tem coisas tão simples que a gente pode fazer no dia a dia que a gente deixa de fazer. Sim. Né? Até isso, o papel, e eu gosto muito de almoçar, tem uma churrascaria aqui na nossa cidade, que se vai chegando, a pessoa traz um desenho para pintar. E eu acho o máximo. Acho o máximo. Não, e até o papel que eles colocam, né? Dá para escrever, e aí eu vou chegando e meu filho já fica de olho na menina que vai trazer, porque ele quer escolher qual o desenho, né? E aí eu vejo muitas mesas as crianças pintando, mas também vejo muitas mesas as crianças no celular. Nós precisamos ajudar as crianças a viverem a infância, a resgatarem essa infância que foi perdida. Foi perdida pelo uso de telas. Né? A gente falou da nossa época. Na nossa época a gente tinha contato com a natureza, com o pé no chão, né? A gente brincava com terra. Isso, esse lado criativo da criança fazer um desenho, fazer um recorte, brincar, criar uma roupinha. Esses dias a minha filha estava criando roupinhas de boneca, de papel. Esse lado criativo as crianças estão perdendo. Porque ficam ali anestesiadas numa tela. Então a gente precisa dar uns passos para trás e resgatar isso que foi perdido. Muito bom. E aí até falamos de diálogo, né? E aqui eu trouxe uma reflexão sobre essa comunicação, né? Como é que essa comunicação aberta entre os pais e filhos podem contribuir para esse equilíbrio. Foi o que nós falamos aqui agora, né? Sobre o diálogo, sobre acordos. Né? Sim. E o acordo, o combinado, às vezes a gente fala assim, eu combinei. Mas é um combinado que só eu estipulei. Isso não é combinado, isso é regra. A partir de hoje a regra é essa, ok? Então não vamos falar que foi combinado. Porque o combinado ele tem que ser um acordo entre as duas partes. Né? Então, assim, olha, filho, eu estou estudando a respeito da importância da gente controlar um pouco as telas aqui em casa. E a mamãe entende que um tempo bom para você usar a tela é 1h30. Aí a criança vai reclamar, mãe, mas é muito pouco. A criança às vezes está acostumada a ficar muitas horas. Mãe, é muito pouco. Tá bom, então o que você sugere? Aí o filho fala, eu sugiro 2 horas. Ok, 2 horas é um tanto assim. Ok, então dá para eu deixar? Ok. Ou então eu abaixo um pouquinho para poder tentar ali para a criança também ter voz. Né? Porque... E ter uma negociação saudável também, né? Porque senão fica muito impositivo, né, Paty? Não, é 1h30 e acabou.
Entendi. Então, nem que eu coloque um pouquinho a menos na hora da minha conversa para poder chegar num acordo, né? Sim. Advogado faz isso. Sim, para chegar ali no que você Então, realmente quer. sim. Muito bom. Quais são as atividades offline, né? Você também já trouxe aí, mas só para reforçar, que os pais podem incentivar para reduzir esse uso tão agressivo das telas? Então, assim, eu acho que quando a gente limita o tempo de tela, e aí a criança é necessariamente obrigada a sair, né? Não tem mais a tela, ela vai achar coisas criativas para ela fazer, né? Dentro de uma casa. Mas aí, como isso se perdeu, a gente vai precisar ajudá-las. Sim, Né? sim. Então, esses joguinhos que nós gostamos de fazer, trazer um coleguinha para casa para poder brincar junto, desenhos, e a gente fala disso hoje muito, assim, tem vários médicos, psicólogos, a gente fala muito isso, assim, da importância do contato com a natureza, né? Que a gente perdeu. Sim. A gente hoje vive em caixotinhos, Sim. né? Dentro de 4 paredes, e a gente perdeu esse mundo lá fora. Né? Uma criança, quando está num contato com a natureza, é uma criança livre, né? Então ela descobre tanta coisa, ela cria tanta coisa, ela está com o pé no chão. A gente perdeu isso. Então eu acho que precisa ter um esforço nosso de tentar resgatar. Assim, vamos dar uma volta? Eu não tenho um sítio para ir, não, mas vamos fazer uma caminhada, vamos achar uma cachoeira para a gente ir num domingo, vamos pedalar, sabe? Eu acho que são coisas que a gente não faz porque a gente está muito cansado, porque é mais cômodo a gente ficar deitado e domingo eu preciso descansar. Sim. Né? Mas educar dá trabalho. Né? Muito. E educar dá trabalho. Se não está dando trabalho, é porque tem alguma coisa errada. Esses dias o João, ele foi para casa de um coleguinha, eu acho que eu até te comentei, e ele chegou assim, mãe, a mãe do meu colega disse que ele tem 9 anos e ele não tem celular. E aí eu perguntei por quê? Ô tia, mas por que ele não tem celular? Aí ela disse o seguinte, que eu achei fantástico. Ele perde a visão do mundo. Exatamente. E eu achei aquele tão forte, né? Porque eu falo, até quando tá dentro do carro, não tá prestando atenção no que tá acontecendo ao redor. Tá ali na tela o tempo todo. Sim. E aí muitas vezes, até comigo acontece, eu falo, filho, olha aqui, olha que carro legal que tá passando. E ele adora carros, né? E aí eu achei fantástico o que ela falou. Ela falou assim, ele não tem, porque eu não quero que ele perca a visão do mundo. E é isso mesmo. Né? E ela é muito, você usou uma expressão esses dias, maternal. Maternal. Porque ela se dedica. Sim, né? totalmente. E a maternidade, né? a paternidade exige isso. Sim, exige que a gente se dedique. Né? E são tão poucos anos da infância. Né? Que passa tão rápido. Que passa tão rápido. E aí eu fico me questionando assim, quais são os registros? Não é a viagem para Disney. Não é ali. Não. É o dia a dia, são coisas pequenas. Muito bom. Né? Como é que os pais, né, podem se tornar modelos positivos nesse uso das telas saudáveis e influenciar os filhos de forma construtiva? Pois é, nós somos exemplo, né? Não dá para eu achar que eu fico ali o tempo todo no meu celular respondendo mensagem e achar que o meu filho não vai fazer a mesma coisa, né? Não vai também estar no celular. Então, eu acho que a gente precisa primeiro olhar para a gente. Até porque um processo de educação, ele parte primeiro nós, né? O processo de educação dos nossos filhos, ele passa pelo nosso processo de autoeducação. A gente precisa rever nossas posturas, a gente precisa rever o nosso comportamento, precisamos rever a nossa história, né? Então, se eu não olho assim, gente, isso é tão difícil, olha. Sim, olhar pra gente. É muito difícil, a gente tá ali fazendo alguma coisa rapidinho, a gente pega o celular para dar uma olhadinha. Sim. Porque estamos viciados. Sim. Né? Então, acho que primeiro é olhar pra gente, tomar consciência de que isso também é difícil para mim. Sim. E que eu preciso mudar isso. Porque também, nós adultos também perdemos o mundo, né? A visão do mundo. A visão do mundo. Perdemos, totalmente. Porque totalmente. a gente também fica ali. Sim. Né? Só que a criança é pior. Porque a criança está em processo de desenvolvimento, de formação. Nós não, nós já estamos amadurecidos nesse sentido. Né? Por que a criança tem tantos prejuízos? Porque ela está em processo. Então, eu prejudico a atenção, eu prejudico o foco, a concentração, prejudico uma vida saudável, né? Então, olhar para isso, para o que eu estou fazendo. Né? Eu espero o quê do meu filho? Eu espero que ele dê conta de se relacionar,
que dê conta de conversar, mas eu não faço isso em casa. Que comportamento também eu tenho, né? Que transmite, o que que eu transmito para ele? Como eu disse, a gente senta à mesa. Aí O eu celular quero do que a lado. criança não esteja no celular, mas o pai tá Sim. respondendo mensagem de trabalho. Uhum. E é tão rápido o almoço, né? Tão- Se a gente for Tão pensar, pouco né? tempo, É, né? Na nossa vida corrida, a gente sai cedo para trabalhar, às vezes é meia hora que a gente tem ali para um almoço em sim, família. sim. Não Aproveitar não mais é esse tanta tempo. coisa, né? Mas é porque realmente é mais, eu acho que é mais complexo. Ô, Né? Paty, mas você acha que o mundo, lógico, né? E eu falo que nós fomos a última geração antes da era digital, Sim, né? Porque nós ainda aproveitamos esses momentos que não existia mesmo, sim. né? Eu fui ter celular, eu já era Já era- 18, 19 anos, né? Sim. E E a eram geração celulares que só serviam para não, para ligar e mandar ligar, né? mensagem. No máximo. E a geração que veio após já veio, eu falo que eles já saem do Sim. hospital com o celular em mãos, né? Você acha que esse mundo também, muito volátil, muito agitado, causa isso nos pais? Porque, querendo ou não, o mundo está exigindo da gente essa agilidade em responder uma mensagem, em responder um e-mail, porque quem quer esperar, porque ele já te manda um e-mail, já fica ali esperando a resposta. Né? Ele te manda um WhatsApp já ali também. Não, e se você não responde, a pessoa vem mandando interrogação. Emotions, manda um monte de emotions porque você não respondeu, né? Tem hora que manda, eu falo até a sirene de atenção, várias vezes, porque você precisa responder. Isso também causa essa ansiedade nos pais, né? Com aí certeza. nós temos que nos administrar. Eu acho que precisamos colocar limites. Limites, até pra gente. Pra gente, pro outro. Sim. Olha, agora à noite eu tô em casa, Meu horário até tá horário. Eu não vou responder. Sim. Amanhã de manhã eu respondo. Sim. Agora eu tô com a minha família. Uhum. Eu vi esses dias no Instagram, não me lembro quem, e a pessoa falava que ele chega em casa e coloca o telefone no modo avião. Certo. Pensei, que desafio. Que coisa difícil. Total. Uhum. Né? Mas eu achei bacana, assim, achei que é algo que a gente precisa olhar para isso, assim, né? Eu tenho uma conhecida, na verdade uma parente nossa, e ela está fazendo um exercício, já tem 6 meses. No domingo ela não utiliza telas. E ela falou assim, o quanto foi desafiador, porque ela vive disso, inclusive o trabalho dela é todo online. Então, ela falou que o dia que os primeiros domingos foram assim de tortura. Sim. E aí ela falou, porque eu olhava para as pessoas do meu lado com o celular e eu ficava louca querendo mexer no celular, né? E aí ela começou a sair sem levar o celular mesmo, né? E eu falo também, isso é de uma coragem. Sim, sim. Né? Um desprendimento. Porque no mundo imediatista que a gente vive. E ela falou assim, mas ela também, aí quando você fala do acordo, ela falou, eu fiz um acordo com meu esposo, eles ainda não têm filhos, ela tá até grávida agora, que a gente não vai usar. E aí ele leva o celular até para uma emergência, né? Que a gente, querendo ou não, alguém pode querer falar conosco por uma emergência, vai falar com ele, vai ligar no celular dele. Mas foi acordado. Então, assim, ele também não mexe, mas o celular tá lá com ele no bolso. Mas eu não carrego mais meu celular no domingo. Ela falou, 7 horas da manhã, ela acorda já sem celular e já não quer saber desse mundo digital. E aí ela retorna na segunda, até porque ela também trabalha com isso, ela precisa. E o quanto ela deve aproveitar o domingo, né? Total, e ela falou que ela começou a ler, que ela já tinha comprado um monte de livro que ela não lia, ela começou a ver filmes, né? E aí ela foi vendo outras coisas. Mas eu falo que é uma coragem, porque assim, pra gente se desprender do celular não é fácil. Não, porque é vício. Não é fácil. É vício. Se tornou um vício. Isso mesmo. Né? É preciso e é triste, fazer. É triste. É triste. Mas é preciso fazer esse movimento. Esse exercício, né? Começar até pequeno. Talvez eu não fique o domingo todo, talvez eu não fique o sábado, mas talvez um horário até às 19 horas, ok. A partir dali eu estou com a minha família, eu não mexo mais no celular. Programar um Instagram, por exemplo, tem um lugar que você perturbe, programa o tempo. Sim. Ai, meu tempo é 40 minutos de Instagram por dia. E a tela, eu falo que ela é tão viciante que você começa a mexer, quando você assusta, você já está ali 2 horas rolando a tela. Vendo, sem né? necessidade. Você não está vivendo, você está vendo o outro viver. Isso aí. Né? E isso influencia em tantas outras coisas, porque aí você, eu estou em casa, mas fulano está numa festa, não, eu podia ter saído, não, a casa do outro é mais bonita, a roupa do outro é mais bonita. Aí a gente entra nessa coisa da comparação, né? E o Instagram, as redes sociais de uma forma geral, sempre vai mostrar o lado bom.
né? Não mostra, às vezes, o real que existe. Frustração, as dores, Não, nada quem é que vai disso. postar tristeza? Não vai. Não dá likes. Ô, Paty, e quando a gente agora entrando nessa linha da escola, né, a parte, né, qual que é o papel, né, da escola e dos educadores com o equilíbrio das telas, né? Como é que eles podem nos ajudar? Porque, Então. querendo ou não, nós já estamos, né, estamos nessa era e aí já tem escolas que estudam com os tablets. É. Como é que existe da escola esse papel de educador de nos ajudar nesse equilíbrio? Então, eu sou totalmente contra essa coisa de estudar com tablet. Eu acho que o máximo que a gente puder tirar o tablet da vida das crianças é o ideal. Eu acho que celular na escola tinha que ser zero. Zero. Para criança, para adolescentes. Né? Os adolescentes levam celular para a escola, na maioria das vezes. Para quê? Eles estão lá na hora do recreio, aí cada um está com o seu celular jogando, né? Eles não têm que lidar com administrar algum tipo de conflito, eles não conversam, eles não interagem. Sim. Não. E que tipo de habilidade social que esses adolescentes estão aprendendo? Nenhuma. Né? A criança não cai porque não tá no celular. Não machuca, não tem história para contar, eu falo. Né? Sim. Então, eu falo isso, que eu via uma reportagem do Fantástico que saiu e o autor de um livro falava isso. A gente protegeu demais as crianças do mundo fora, né, que as crianças não caem, não machucam, e nós desprotegemos no mundo virtual. Foi o nosso grande erro. Né? E a escola, eu acho que ela, não sei, mas por exemplo, no início do ano, os colegas do meu filho, que estão já no ensino fundamental 2, no 6º ano, começaram a levar celular para a escola. E ele não levou e não vai levar. E ele começou a me questionar, por que eu não posso levar? Todo mundo leva. Aí você sabe o que eu fiz? Fiz uma movimentação no grupo das mães. Para ninguém levar. Para ninguém levar. Sim. Porque aí eles podem jogar bola no intervalo, podem conversar. Interagem muito mais, né? claro. Então, às vezes tem um outro que leva, porque o pai entende que precisa levar para se comunicar com o filho, mas assim, a maioria não leva mais. Então, a gente precisa também fazer um movimento, cobrar da escola alguma coisa. Né? Acho que a escola precisa trazer a questão dessa educação também, assim, né? Do quanto que eu não tenho que ficar muito tempo na tela, do tempo de tela, do que assistir. Essa parcela da escola, né, o quanto ela é importante para ajudar os pais, né? Nesse equilíbrio saudável, né? Já que a gente está falando de equilíbrio. Né? E aí é isso, né? Talvez a escola também limitar esse uso, né? Não sei como que seria isso, né? Eu estou falando ainda de uma criança minha de 7 anos, né? Já existe lei municipal no Rio de Janeiro, em algumas cidades do Rio de Janeiro, que proíbe o uso de celular na escola. Eu achei ótimo. Incrível. Porque, gente, quando às vezes a gente foi estudar, se precisava falar com o pai e a mãe, a escola telefona. Liga. Sim. A criança e o adolescente não precisam de um celular na escola. E se eu precisar comunicar, eu entro em contato com a escola vai me Fora do socorrer. Brasil, já existem muitos países já revendo isso, né? Então, a gente vai precisar rever, a gente vai precisar pensar em políticas mesmo que ajudem a controlar isso. E, Paty, partindo aqui para o final, né, quando é recomendado buscar um apoio profissional que a gente percebe esse desequilíbrio no uso das telas? Então, eu acho que é quando a gente vê que a criança está deixando de viver, o adolescente está deixando de viver para ficar na tela. Né? Então, aquele adolescente que não sai, que não interage com outras crianças, com outros adolescentes. Quando a gente percebe um nível de ansiedade muito grande na criança, né? De agressividade, de irritabilidade. Então, esses sinais que a gente falou sobre eles, aí eu acho que é o momento de procurar ajuda. Né? Mas essa ajuda, ela é terapêutica, mas ela é muito da mudança em casa. Não tem jeito, né? Eu falo isso muito com os pais que eu atendo. Gente, eu fico aqui com o filho de vocês 1 hora durante a semana. O resto todo, ele tá em casa. É com vocês. Então, quando eu falo que a gente precisa assumir a responsabilidade, é isso. Né? Não adianta eu levar o filho para terapia para tentar desintoxicar do celular, se em casa isso não acontece. Né? Então, a gente tem que estar atento a esses sinais, do quanto que isso está trazendo de prejuízo, né? Inclusive, às vezes, é prejuízo na aprendizagem, né?
de concentração, de foco, de atenção, porque o celular tira muito isso, e buscar ajuda, mas se não tiver mudança familiar na estrutura, não vai Não adiantar. vai adiantar. Não adianta. Entendi. Hoje você atende muitas crianças por conta desse uso excessivo? Ou o contexto, são vários contextos? São várias coisas. Entendi. Uhum. Mas as crianças que eu atendo, e quando eu tenho oportunidade de fazer essas orientações com os pais, eu sempre chamo atenção para isso. Na verdade, esse é um assunto que mexe muito comigo, assim. Sim. Eu tenho estudado a respeito, eu tenho visto os efeitos disso, então é algo que me incomoda, então eu sempre coloco isso, assim, que essa é uma das coisas que a gente tem que olhar num momento de orientação parental. Uhum. A gente precisa falar sobre isso, precisa mudar isso em casa, né? Essa é uma batalha que eu enfrento na minha casa. Sabe aquelas Claro. brigas que tem coisas que a gente deixa passar? Sim. Pois é. Celular, tempo de tela é algo que Você briga. Uhum. é algo que eu acho que vale a Você é pena. firme. Eu acho que é algo que vale a pena, sabe? Entendi. Porque a gente vai ver o resultado disso lá na frente. Sim. Não tem jeito. Nós tivemos um episódio agora, né, bem recente, por sinal, de um filho que assassinou os pais e a irmã por conta, né, do não que o pai deu para o uso de celular. Óbvio, né, que se a gente for adentrar, tem outros fatores, né, Paty? Sim. Mas ficou muito evidente isso, inclusive nas reportagens. Sim. Né, que ele, né, assassinou os pais porque os pais proibiram de usar o celular. Qual que é a sua percepção? O que você traz de reflexão disso? Então, eu acho que tem coisas, né, mais profundas. Sim. Por trás, assim, o não do celular foi apenas um gatilho, né, mas eu vou lá atrás, assim, como é que estava a relação desse adolescente com esses pais, né, que momento que existia de conexão familiar ali, sim, né, que tanto de limites que esses pais colocavam, que limite que existia, né. Eu sempre gosto de falar assim, nós pais somos como um rio, a margem de um rio. Se eu aperto demais essa margem, o rio transborda, ele não suporta, né? Então, quando eu sou autoritária demais, eu controladora demais, aquilo vai transbordar. Se eu não sou margem, se eu deixo muito o rio fluir naturalmente, por todo quanto é lado, o rio vai se perder. Né? Então, a gente precisa ser uma margem que acompanhe ali. Então, que tanto que essa família tinha... Estava junto. Né? Que tanto que esses pais conheciam esse filho. Né? Então, eu acho que tem coisas por trás, e assim, eu acho que a gente corre um risco muito grande hoje na educação dos nossos filhos, como nós somos muito bombardeados de informações, né? Então, hoje eu não posso bater, eu não posso gritar, eu não posso pôr de castigo, eu não posso pôr nada. Então, eu, de repente, não sei o que fazer, aí eu deixo tudo. Né? Então, a gente tem uma geração... Sem impor limites. Né? A gente tem uma geração de pais que estão indo muito para a seada da permissividade. Né? E aí a criança pode tudo, o adolescente pode tudo. E não pode. Né? A responsabilidade é nossa. É nossa, totalmente. Não tem jeito. Não é culpa. Sim. Não é culpa, porque sim. a culpa ela não te ajuda a melhorar, a mudar, não. É a responsabilidade. Esse nosso 20º episódio, Navegando na Era Digital, equilibrando a educação e o uso das telas, com Patrícia Marilac. Paty, vamos caminhando para o final, foi tão rápido, passou tão rápido, e a gente tem aqui o nosso momento café com Poli. O que não pode faltar no seu café? Conversa, uma boa conversa. Eu acho que eu tenho 2 momentos do dia que eu tomo café. Um é pela manhã, que é para me acordar. Enquanto eu não tomo café, eu não desperto. Sim. Então, e é interessante, que parece que é uma mágicazinha. Tem uma pílulazinha, tomo meu café e pronto, dou conta de seguir. E o segundo momento é para sentar à mesa, para poder degustar, para poder conversar, né? Trocar ideia. Eu acho que tem que ter companhia, café. Muito bom, muito bom. Você está lendo alguma coisa que você queira compartilhar com a nossa audiência? Algum livro? Estou mais ou menos enrolada com 3 livros que tenho na cabeceira na minha cama, porque é exatamente isso, né? A gente tem tanta distração. Sim. Eu estou lá com 3 livros e eu me vejo às vezes no celular. Gente, deixa eu largar esse celular e terminar de ler meu livro. Né? Estou finalizando um livro que eu li recentemente, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Né? Que é muito bacana. Eu passei por um processo de luto e esse livro me ajudou assim, na elaboração de... Passei não, tenho passado, né?
Tem um livro que eu sempre leio muitos livros da área da psicologia, Claro. sabe? E recentemente comecei a ler um que eu ganhei de presente de aniversário de uma paciente que é a incerteza, esqueci. Esqueceu. Esqueci o nome. Deixa eu falar. Mas esse eu já ouvi falar que é muito bom. Esse A Morte... É um livro muito bom. A Morte... A Morte é um dia que vale a pena viver. Esse eu já ouvi falar. Eu não li ainda. Onde a nossa audiência te encontra? Fala aí dos seus canais, do seu Instagram, para que nossa audiência continue acompanhando você, inclusive com esses temas que você tem trazido. E Patrícia, ela posta muitos vídeos legais, inclusive com a filha dela, e eu adoro, acho fantástico. E essa semana, inclusive, ela postou um vídeo muito legal. Depois vocês vão poder entrar aí na página dela do Instagram e acompanhar. Fala pra gente, Fátima. O meu Instagram é patriciamarilac.psi. E eu tento trazer, né, levar para o Instagram assuntos de importância, assim, do dia a dia, né? Recentemente foi dia de combate ao abuso sexual infantil, então ela fez um videozinho ensinando para as crianças onde podia tocar, não podia tocar. Muito legal. E eu tento minimamente ali trazer assuntos relevantes das nossas dificuldades, porque eu também sou mãe e eu não sou hipócrita de dizer assim, tem que ser assim. Não, eu também tenho essas dificuldades. Sim. Né? Esses assuntos são difíceis para mim também. E dois filhos de idades muito diferentes, Muito né, Tati? diferentes. Uma adolescente e uma criança. Isso. Né? Qual característica que caminha com você desde a infância que você percebe que ela é muito forte hoje? Cuidado. Eu acho que desde sempre eu fui muito cuidadosa, assim. Eu tinha esse lugar na família de cuidar de todo mundo. E isso foi crescendo comigo. Não por acaso eu fui buscar psicologia, né? Porque a psicologia é a profissão do cuidado com o outro. E inclusive trabalho isso na minha terapia, porque a gente tem que cuidar do outro, mas a gente tem que cuidar da gente também. Né? Então, chegou um momento em que eu percebi que eu cuidava muito do outro e pouco de mim. Sim. Mas o cuidado, hoje não. Hoje eu consigo olhar para mim, me cuidar melhor. Sigo, né, nessa caminhada, mas é o cuidado. Muito bom. Caminha com você desde a infância. Sim, com certeza. Quem você indica para sentar aqui, Paty, tomar um café conosco, trazer alguma história, trazer algum insight? Quando você me mandou esse roteirinho, eu fiquei pensando, não veio outra pessoa na minha cabeça, que é a minha psicóloga. Quem é? Eu nem comentei com ela, a Aline Scofield. Mas a Aline, ela tem trazido uns temas tão interessantes no Instagram dela. Essa semana uma pessoa eu tô seguindo ela e uma pessoa falou assim, Polly, leva ela no café com Polly. Ela é muito maravilhosa. Aline Scofield. Muito bom. Vale a pena, vai ter uma boa conversa. Ok. O que não está escrito no seu LinkedIn, no seu Instagram e que é algo legal, assim, a seu respeito? Ai, não sei, você sabe que você me mandou esse roteiro e eu pensei, o que será que Poliana está querendo saber disso? Na verdade, o meu Instagram, eu não tenho muitas coisas do meu dia a dia. É muito profissional, né? É muito profissional. Porque eu me considero uma pessoa mais introspectiva, mais reservada, então eu não me sinto muito à vontade de colocar muitas coisas do dia a dia. Então isso não tem no meu Instagram. Mas eu acho que é isso. Talvez isso, né? Assim, dessa coisa dessa introspectiva. reserva. Isso, que é sua, que é né? minha. Sim. Muito bom. Se você pudesse ser uma super heroína por dia, qual seria seu poder especial e qual seria seu primeiro feito? Então, eu vou ter dois. Seria, eu já falei isso com os meus filhos, que seria o de me teletransportar. Porque como a minha família mora muito longe, e eu queria muito estar mais próximo, então, e se eu me teletransportasse rapidinho eu chegava lá. Sim. E eu gosto muito de viajar, mas eu não gosto de pegar a estrada, então eu rapidinho também estaria em vários lugares, poderia conhecer muitos lugares. Mas o outro, eu acho que eu queria muito um poder de proteger as crianças. Como eu lido diretamente com isso, tanto no meu trabalho do fórum, quanto na clínica, eu vejo quantas crianças estão desprotegidas, o quanto elas são incompreendidas, injustiçadas, sabe? A gente não dá voz para as crianças, a gente não escuta, o nosso mundo é muito adultocêntrico, né? É só um adulto que tem razão. Então eu acho que eu queria ser uma heroína que cuidasse, que protegesse as crianças.
Muito Acho que é legal, isso. sua cara. Paty, chegamos no final e eu quero que você deixe aqui uma mensagem para quem está nos assistindo, para a nossa audiência e para a sua audiência. Uma mensagem que refletisse tudo que nós falamos aqui hoje. Então, eu acho que, assim, nós, enquanto pais, nós fazemos o nosso melhor, né? E a gente precisa... E a gente vai recebendo muitas informações, né? Como eu disse, a gente não precisa... Não é da culpa, né? É entender, assim, o que eu posso fazer no contexto que eu tenho aqui, o que eu posso melhorar, como que eu posso ajustar, né? A gente deu várias dicas aqui, pensar isso, assim, que a gente está fazendo o nosso melhor. Muitas vezes a gente faz porque não temos a informação, porque estamos mesmo muito cansados, Sim. então, mas eu acredito que a gente sempre faz o nosso melhor, a nossa intenção sempre é boa, né? A gente não quer o pior para os nossos filhos, né? Então, é entender isso, assim, eu estou fazendo o meu melhor, e o que eu posso fazer de melhor aqui nesse momento agora? Porque a infância passa muito rápido, e daqui a pouquinho eles crescem, e eles, é uma frase que existe sempre, né? A infância é o chão onde pisamos a vida toda. Não tem jeito. Lá na vida adulta, a gente vai ter resquícios da nossa infância. Então a gente precisa cuidar dessa infância. A infância é um chão? É, onde pisamos a vida toda. Não é? Forte. Obrigada, Patrícia Marilac. Obrigada por esse bate-papo. É super atual, super relevante e importante. Um tema que está em muitas pautas. E a gente sente necessidade mesmo dessa ajuda, de trazer ações práticas para a gente tirar as crianças das telas. Ter esse equilíbrio, né, entre a educação e o uso das telas. Eu sei que não é fácil. Eu como mãe, você como mãe, a nossa audiência aí, que são as mães que também nos acompanham, mas que a gente faça esse esforço, né, de Sim. tirar. Eu acho que proteger os nossos filhos das telas. Essa eu acho que é a nossa mensagem para esse dia. Paty, muito obrigada. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. A KG Publicidade está aqui comigo mais uma vez. E esse é o nosso 20º episódio do nosso podcast Café com Poli. E aí eu quero dizer para a nossa audiência que a gente vai dar uma parada por agora. A gente deve ficar aí um tempo fora das telas, né, sem aparecer por aqui, para uma reconfiguração do nosso podcast. E aí, no momento propício, vocês vão saber, a gente vai estar retornando aí com muitos convidados, tem uma lista gigante de pessoas para vir participar conosco, e eu tenho certeza que a gente vem aí com uma nova roupagem muito bacana para vocês, porque nós queremos sempre o melhor para a nossa audiência. Paty, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Viu, por ter aceito o nosso convite, foi maravilhoso ter você aqui. Foi uma delícia. Muito bom. Beijo grande, audiência. Vamos!